Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, eu gravei, se eu não me engano, 4 ou 5 mensagens do pastor Ananias, e antes de continuar a mensagem dele, eu gostaria de deixar também a minha palavra acerca da unção ao ministério, acerca do Espírito Santo e a Igreja de Cristo. O pastor Ananias nos explicou, em termo bastante teológico, o que significa ministério, o que é um chamado para servir a Deus em um ministério, explicou qual é o papel da igreja, aonde está o coração da igreja, falou-nos sobre a pedra fundamental aonde a igreja foi edificada. E antes de eu continuar, entrar na segunda lição, porque usei a introdução gravando 3 mensagens, e se eu não me engano, na primeira lição dele que ele mandou, eu gravei mais 3 mensagens. Então, antes de entrar na segunda mensagem, que provavelmente dará uns 5 áudios, não sei, porque é mais longa, eu quero hoje deixar a minha própria palavra acerca do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo dentro da igreja, o Espírito Santo e a igreja do Senhor. Nós, segundo o nosso pastor Ananias nos explicou, todos nós somos pedras vivas. Vou baixar o fundo musical aqui. Somos pedras vivas, edificados como casa espiritual. Quando nós nos reunimos, nós tornamos igreja em Cristo. Quando estamos sozinhos, somos pedra viva. E quando juntamos junto para adorar a Deus, nós tornamos a igreja de Cristo. Vamos então analisar livro de Efésios. Hoje esta mensagem que eu vos trago é uma mensagem, é um pensamento meu, é aquilo que eu penso acerca da igreja de Cristo, acerca do ministério de Cristo, o chamado de Cristo para homens e mulheres que querem exercer um ministério. O apóstolo Paulo escreve, nós vamos ler até o versículo 5, aliás, até o versículo 6, amados, de Efésios 4, o versículo 1 até o versículo 6, onde está escrito assim: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Muito bem, amados. Apóstolo Paulo, ele começa suplicando a cada cristão da igreja de Efésio que andasse digno para o chamado que receberam. Qual chamado foi esse? Ao chamado do ministério. Que eles tivessem humildade, que tivessem mansidão, que tivessem paciência, que suportassem um ao outro em amor, que procurasse manter cuidadosamente a unidade
do Espírito, pois nesta unidade existe o vínculo da paz. Eu já vos disse que quando nós unimos, nos tornamos igreja. Então vamos analisar agora o meu pensamento, aquilo que eu penso, eu estarei passando para vocês. Muito bem, amados. Às vezes, pensamos que na obra do Espírito Santo, muitas vezes pensamos, amados, somente no âmbito individual. Achamos que o Espírito Santo usa somente individualmente. Muitas vezes achamos que cada indivíduo é usado de uma maneira na vida de cada cristão, muitas vezes. Mas essa obra no Espírito Santo, nos indivíduos, amados, ele é o fundamento de uma comunidade espiritual. Ele se torna algo fundamental para uma comunidade espiritual. O Espírito Santo em última análise, é responsável pela existência da Igreja de Cristo aqui na Terra. Muitas vezes somos tentados a pensar que a Igreja existe e cresce por causa das nossas diversas atividades evangélicas e missionárias. É evidente que Deus quer realizar seus planos gloriosos para com a Igreja, e assim faz com a nossa ajuda. Mas a verdadeira razão para a existência da Igreja não é esta, amados. Não está naquilo que nós fazemos, não está nos nossos próprios talentos. Não, amados. Não é aquilo que muitas vezes nós fazemos, nem o resultado muitas vezes da nossa organização, que muitas vezes procuramos eficientemente fazer algo na administração, uma administração eficaz. Por mais importante que seja aquilo que venhamos fazer, muitas vezes, por mais que achamos que estamos nos empenhando, nós fazemos isso, amado, é porque o Espírito Santo é que nos leva, é o Espírito Santo que nos leva a fazer, que nos dá a capacidade, que nos dá os dons, que nos capacita e que nos faz com que venhamos ser eficientes. Então a Igreja de Cristo, ela existe por causa do que Deus já fez e continua fazendo por meio de nós, por nós e por meio do Espírito Santo através de nós. O Espírito Santo, ele atua sobre a nossa vida e nos dando a capacidade. É o Espírito que criou uma comunidade espiritual que tem a palavra de Deus inspirada pelo próprio Espírito Santo, com a sua autoridade para uma vida de fé, e que devemos colocar em prática. A Bíblia é a base para a unidade teológica da Igreja. Sem a Bíblia, sem a unção, sem a inspiração divina, a Bíblia seria simplesmente um livro, mas sem a obra do Espírito Santo, a Igreja não existiria e não poderia continuar cumprindo a missão em unidade. A unidade é quando se tornamos único em um só pensamento, quando nós reunimos para adorar a Deus, e assim nós tornamos essa pedra viva que somos, tornamos um templo do Espírito. Então o Espírito Santo, ele nos une em Cristo, ele nos liga em Cristo. O Espírito Santo nos une de diversa maneira. Não
não existiríamos como igreja se Ele não tivesse primeiramente nos unido a Cristo. Então, amados, se o Espírito Santo não estivesse atuando sobre nossas vidas, nos unindo em Cristo, a igreja não existiria. A palavra de Deus diz que Jesus é a cabeça da igreja. Isso está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 22, até o versículo 23, e também no capítulo 5, verso 23. Então, amados, é por meio do Espírito Santo que estamos efetivamente unidos ao próprio Cristo. A união com Cristo é fundamento de todas as bênçãos da salvação, pois tudo que temos do Senhor provém dele. A nossa adoção como filho e filhas de Cristo, a nossa justificação, bem como a nossa santificação, o fato de vivermos uma vida vitoriosa sobre o pecado e a nossa glorificação final. Então, amados, tudo isso é responsável quem? Espírito Santo. Recebemos tudo isso por meio da nossa união com Cristo, portanto, Ele deve ser o fundamento de toda a nossa experiência cristã. Toda a unção e o poder, toda a autoridade, toda a capacidade de administrar, toda a capacidade de proclamar o Evangelho, toda a autoridade sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre as enfermidades, está disponível para aquele que se torna a igreja de Cristo, que está unido a Cristo por meio do seu Espírito Santo, por meio da reconciliação com Deus através do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. É por meio, amado, do Espírito Santo que temos o acesso a Deus Pai, que temos acesso a Jesus, que é, segundo o pastor Ananias nos explicou, a pedra angular, o fundamento da nossa salvação, aquele sobre quem todas as outras partes do edifício são edificadas. Eu já vos expliquei, segundo o pensamento do pastor Ananias, que a pedra angular é aquela que é colocada no centro de toda a construção e toda os outros alicerces posto ali, ele segue e ele está firmado nesta pedra principal. E esta pedra principal dentro da igreja de Cristo é o próprio Cristo, que foi rejeitado pelos homens, mas Deus a transformou em pedra angular da nossa fé. Portanto, a obra do Espírito Santo em nível individual nos leva a uma comunidade específica de fé, a igreja. Quando experimentamos a salvação unicamente pela fé, amado, pela fé em Cristo Jesus, e somos tocados pelo amor de Deus, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Quando somos tocados pelo amor de Deus, existe na igreja uma doce comunhão do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo explica no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Cristão, como indivíduo, está sendo edificado para uma nova habitação de Deus no Espírito Santo. É isso que está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 22. Como seguidores de Cristo, devemos ter o desejo de conservar a unidade do Espírito no vínculo da própria paz. De toda a maneira, amados irmãos, de toda maneira,
possível, sem comprometer o que não pode ser comprometido. Precisamos buscar a unidade na comunhão dos cristãos. Precisamos estar, amados, ciente de que sem a unidade, sem estarmos unidos, nós não tornamos igreja, mas simplesmente pedra viva. Mas quando estamos unidos numa só fé, num só ideal, num só propósito de glorificar, exaltar, louvar, bendizer, proclamar a glória de Deus, nos tornamos igreja de Cristo. Existem muitos templos, amados, que hoje estão vazios porque não tem a unidade do Espírito Santo. Existem muitos templos que hoje, construções extraordinárias, que muitas vezes está vazio porque ali não existe a unidade do Espírito Santo. O ser humano muitas vezes tem se exaltado, o ser humano muitas vezes tem se reunido, muitas vezes são reunião simplesmente como se fosse uma associação, uma mera reunião, e não é para adorar e proclamar a glória de Deus. E quando isso ocorre, quando não há a essência do Espírito de Deus, então esses grandes templos, esses templos da qual eu estou falando, ele se torna simplesmente construção e não se torna igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é eu, você, quando nos reunimos, somos a pedra vivas, que somos edificado casa espiritual, morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, amado, quem nos une em um corpo, transformando-nos em igreja, ele une crente de toda, muitas vezes diversos ministérios, transformando esses diversos irmãos em igreja de Cristo. A entrada pública no reino espiritual de Cristo ocorre por meio do batismo. Eu já vos expliquei numa mensagem que eu trouxe avulsa, duas mensagens falando sobre que é necessário recebermos o batismo, sermos batizados em água, para recebermos a essência, o batismo também do Espírito Santo. Então somos batizados em um corpo, amado. Somos batizados, ao sermos batizados, um corpo específico da igreja, então nos tornamos agora, podemos usar o nome de cristão, porque quem usa o nome de cristão é porque pertence a Cristo. E quem não é batizado, ainda que esteja numa comunidade religiosa, ainda que se diz cristão, mas se não recebeu o batismo, infelizmente eu quero vos dizer que você está enganando-se a si mesmo, você ainda não é pedra viva. Você é apenas um admirador, e ser admirador de Deus não lhe dá a condição de ser filho de Deus. Admirar simplesmente a Deus não te torna cristão. Muitas pessoas dizem, como eu admiro a Deus. Muito bem, é de se admirar mesmo, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é longânimo, Ele é extraordinário. Mas isso não te torna cristão, não te transforma em filho de Deus. Então é a tua confissão pública. O batismo é a confissão pública que te torna cristão, que te torna servo e filho de Deus. Então, amado, portanto, o batismo tem uma distinta dimensão pública. Ela te leva a ser agora edificado como casa espiritual. E há implicações comunitárias importantes. Como seguidores de Cristo, não podemos viver sozinho, amado. Se vivermos sozinho, isoladamente, nós somos apenas pedra. Importante, amados, como seguidores de Cristo. Então, não podemos viver sozinho, todos precisamos do apoio, do incentivo e ajuda de outro. Precisamos de outras pedras que são vivas para tornarmos a casa de Deus
a morada de Deus. Além disso, amado, certamente não podemos cumprir sozinho a missão divina. Por isso Deus criou a igreja, estabeleceu a sua igreja. Seguir a Cristo significa segui-lo na companhia de outro cristão. Por isso, o batismo e a igreja têm um comportamento visível para eles. O ato de ser sepultado, quer dizer, quando você desce as águas batismais, você sepulta a sua velha natureza. Você sepulta o seu velho Adão. O ato de ser sepultado com Cristo na morte através do batismo é o resultado para uma nova vida na comunhão com Cristo, com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Simboliza a crucificação da velha vida, a confissão pública de que aceitamos a Cristo como sendo o Salvador da nossa alma. Mas nós não precisamos simplesmente tendo Ele como Salvador, mas nós precisamos agora de ter Ele como Senhor. Senhor e Rei da nossa vida. Precisamos nos entregar por completo a Ele. O batismo significa a mais solene renúncia ao mundo. Você, caro ouvinte, que ouve a mensagem do presbítero